roubo, que há violência, os réus, eles fazem jus ao regime intermediário, semiaberto, né? Então, ainda mais aqui um crime de furto qualificado, que não tem violência. Então, assim, eu penso realmente que o regime de cumprimento de pena também deve, assiste razão parcial à nobre defesa, deva ser modificado, sim, para ser estabelecido semiaberto em vez do aberto, excelência, porque é um furto qualificado e não fechado. Fechado, semiaberto em vez do fechado. Em vez do fechado. Porque o réu aqui, ele não é reincidente. E o fato de ter duas circunstâncias judiciais, inclusive uma não seria nenhuma circunstância. Ela utilizou como uma circunstância, seria uma majorante, que é concurso de pessoas. Mas, ainda que seja duas, não legitima o estabelecimento de um regime mais gravoso. Acho que assiste razão, sim, e eu aproveito a oportunidade para retificar só esta pequena parte do parecer que não. Quanto mais ratifica o parecer. Então, doutor, mesmo com as duas foram negativadas, duas circunstâncias judiciais, o senhor se manifesta no sentido de... Da alteração do regime de fechado para o semiaberto. É isso. Perfeito, obrigado. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigada, presidente. Apelação. Eu vou me limitar à leitura tão somente da verbetação, viu? Aí, logo após o término da sessão, o voto estará disponível na íntegra. Direito penal e processual penal. Furto qualificado mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico. Artigo 155, parágrafo 4º-B do Código Penal Brasileiro. Pleito de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, improcedência, delito que não deixou vestígios. Pleito de desconsideração da qualificadora de fraude por meio de equipamento eletrônico, impossibilidade. Prova oral coerente e harmônica. Depoimentos policiais, investigação prévia, palavra da vítima, pedido de reforma da pena base para o mínimo legal, não acolhimento, circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, fundamentadas de forma idônea, discricionariedade do juízo primevo, pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, artigo 65, 3, letra D do CPB, acolhimento, confissão extrajudicial, precedentes do STJ, pleito para estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, não acolhimento, circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe a fixação do regime mais gravoso, artigo 33, parágrafo 2º, alíneas A e B, parágrafo 3º do Código Penal, recurso de apelação conhecidos, contudo, apenas parcialmente providos, dosimetria da pena reformada. É como voto, presidente. Certo. Então, a senhora... Essa qualificadora foi reconhecida, viu? Da fraude por meio de equipamento. Não foi feita perícia, mas foi reconhecida essa qualificadora. Certo. Por isso que a pena, mesmo tendo sido feita essa adaptação, a pena não permite o regime mais brando. Certo. Perfeito. Eu adiro o voto da eminente relatora. De igual forma, excelência, já tinha votado provisoriamente. Tinha feito a observação. Perfeito. Então, manifestação unânime. Quatro ponto 89, 30. Eita, aqui é muitos recursos. Recurso antidistrito 0052 96 593 da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Assistente Aline Maria Lobo Barbosa, advogado doutor Aglésio de Brito, advogada Creuza
Almeida Costa, recorrido Walter Maranhão Filho, advogado Walter Maranhão Filho, recorrida Cícera Clementino de Souza, advogado doutor José Sérgio Dantas Lopes. Os que se inscreveram foi o primeiro, o recorrente aqui o primeiro é assistente Aglésio de Brito, que é advogado doutor Aglésio. Doutor Aglésio, se encontra? Excelência, veja só o resultado depois desse. Também. Todos. É bom ouvir. Doutora Creuza. Doutora Creuza Almeida Corte se encontra? O som, doutora Creuza. Ela é advogada da assistência, né? Então tem 5 minutos. E os outros? O meu está aqui. Doutora Creuza? O som, doutora. Não estamos escutando a senhora. Doutora Creuza? Doutora Creuza? Eu botei o dedo aqui, já que ela não estava ouvindo. Aí esses outros vão falar. Vai ter o doutor Maranhão, o doutor Sérgio e a doutora Creuza. E o doutor Sérgio também? Se o M não. Se o MP for falar, então... Olá, Excelência, está me ouvindo agora? Estou ouvindo, doutora Creuza. Eu tive que entrar pelo celular, porque o computador... A senhora e os demais vê necessidade de se produzir relatório, já que se encontra... Não, eu não. Os demais, doutores Walter, doutor Sérgio... Dispensado, doutor. Doutor Bruno... Então, dispensado. Aqui, certo. Então, eu vou conceder a palavra inicialmente à doutora Aline... Doutora Creuza, desculpe, a doutora Creuza Almeida. Como a senhora é advogada da assistência, dispõe de 5 minutos, doutora Creuza. Obrigada. Bom dia, Excelência. Gostaria de cumprimentar a Câmara na pessoa do presidente, o doutor Henrique Holanda. Também gostaria de parabenizar a desembargadora Marlúcia pelos 40 anos. Eu fiquei muito feliz de estar nessa sessão e também poder cumprimentá-la por ser mulher, por ser uma desembargadora, por ter estar 40 anos representando o judiciário nessa Câmara. E também os demais, e o procurador de justiça, o doutor Bruno Jorge, o juiz convocado, o doutor Cid, e a relatora, a doutora Ângela Tereza. Eu vou ser breve, até porque pouco tempo me cabe. Gostaria, a princípio, de chamar a atenção à sentença, na qual o juiz de primeiro piso ele coloca no trecho relacionando a absolvição do acusado referente à conduta imputada ao réu, que não constitui crime para efeitos do artigo 297 do Código Penal, por impropriedade absoluta do meio, como se tivesse julgado a prática do delito de falsificação do documento. Ou seja, o juiz, na sentença, ele fala sobre o artigo 297. E, na verdade, Excelências, a questão do crime do acusado trata-se de violação da comunicação que foi feito durante o processo de divórcio que ele tem contra a senhora Aline, né? Então, ele, juntamente com a empregada doméstica da senhora Aline, fizeram essa situação da violação de comunicação através do celular dela, utilizando o celular dela. Então, ela utilizou isso, colocou um gravador no celular e fez provocações, ou seja,
organizou uma situação para ter criado esse tipo de conteúdo que era focado em relação à alienação parental, para poder utilizar no processo de divórcio em relação à guarda da criança. Ocorre que foi uma situação pontual, né, que ele se utilizou disso, colocou no processo. Como é uma situação ilícita, o próprio promotor de justiça pediu para retirar essa informação e ele, de forma reiterada, ele cometeu... a gente tem 2 processos criminais em relação a essa violação, porque ele colocou em outros processos, mesmo sabendo que é ilegal, que foi um crime que ele cometeu, ele confessa esse crime, a empregada também confessa. Estranhamente, na audiência de instrução, no juízo de primeiro grau, o juiz conduzia a audiência como se fosse uma audiência de família, e, na verdade, o crime é claro, não tem discussão em relação ao crime, o réu é confesso, os réus são confessos, e o que se pede, Excelência, é justamente a condenação dos réus, conforme pedido pelo Ministério Público, tanto na denúncia como nas alegações finais, na sua forma qualificada, e também, antes até desses pedidos, o próprio réu teria tentado, logo no começo, na denúncia, derrubar o trancamento de ação penal, coisa que não aconteceu, ou seja, existe um histórico de não aceitação desse pedido do réu, da não configuração do pedido de trancamento, né? Então, o juiz de primeiro piso, ele equivocadamente absolveu, o Ministério Público não recorreu, não sei, perdeu o prazo, tanto é que depois, quando a gente entrou, ele foi e concordou, e a Procuradoria também. Então, o que se pede é a condenação, na forma qualificada dos 2 réus. Obrigado, doutora Creuza. Passo a palavra ao doutor Walter Maranhão Filho, explorado prazo regimental. Doutor Walter. Excelentíssimo senhor presidente Henrique Holanda, excelentíssima senhora desembargadora Ângela Tereza, desembargadora Marlúcia e excelentíssimo senhor juiz convocado, Cid Peixoto. Doutor, a verdade dos autos, o que consta nos autos, é exatamente o contrário do que alega a nobre causídica. Os autos lá demonstram o seguinte, que a empregada, percebendo a situação de alienação parental, que a criança estava naquela situação, certo? Ela fez essas gravações sem o conhecimento do pai. Isso consta no inquérito policial, isso consta na denúncia. Por quê? Porque a denúncia em relação ao senhor Walter, se refere unicamente a ter dado conhecimento ao Poder Judiciário dessas gravações, que chegaram ao conhecimento dele a posteriori. Ele não tinha conhecimento dessas gravações. Os autos demonstram isso. O senhor Walter, em nenhum momento, é objeto na denúncia do crime de interceptação, não. O crime de interceptação foi feito única e exclusivamente pela empregada, certo? De forma leiga, porque ela percebia aquela situação em que a criança estava constantemente sob uma violência psicológica. A mãe instruía a criança a não ter nenhum contato com o pai. A mãe chegava ao absurdo de dizer para a criança que não tivesse contato nem com o pai, não brincasse com os primos, que ela tinha sempre esse prazer de trabalhar, de brincar com os primos. Tudo isso, ela tinha todo esse afeto com o pai e a mãe orientava isso. Em nenhum momento consta no processo que o pai fez essas gravações. Certo, doutor? Então, na verdade, esse processo ele é utilizado como um instrumento pela mãe para continuar com a prática da alienação parental. Tanto é, doutor, que ao longo da minha luta para coibir essa prática da alienação parental nos juízes da vara de família, já em processo de cumprimento de sentença, porque ela foi condenada na prática da alienação parental, no momento que eu dei conhecimento ao juiz dessas gravações, o juiz determinou, com base nelas, a realização da perícia judicial, e a perícia judicial comprovou isso. Não só isso, a senhora Aline, que é a mãe da criança, certo? Em nenhum momento tem o objetivo de protegê-la, tanto é que não pediu segredo de justiça aqui nesse processo.
Tanto é que ela falou com diversas testemunhas que estão lá no processo sobre essas gravações. Ela não teve nenhum cuidado em relação à criança, em proteger a intimidade da criança. O pai, ao tomar conhecimento dessas gravações, onde ela praticamente obrigava a criança a não ter nenhum relacionamento com o pai e com seus familiares, ele levou ao conhecimento de quem? Da vara de família, em um processo em segredo de justiça. E por isso o pai é processado pelo Ministério Público. Agora eu pergunto a vossas excelências aqui, qual seria o genitor ou a genitora que, diante de uma situação dessa, recebendo uma verdadeira pressão psicológica gigantesca em cima de uma criança que tinha, na época, 7 anos de idade, não ia levar ao conhecimento da justiça? Não ia levar ao conhecimento de quem? Da vara de família. A própria promotora que apresentou alegações finais diz lá que o pai deveria ter levado não ao conhecimento da justiça, mas ao conhecimento de outros órgãos, uma delegacia de polícia ou então o Conselho Tutelar. Mas qual desses órgãos teria o segredo de justiça que tem, vamos dizer assim, a vara de família? Então, o que se observa nesse processo é o tempo todo se querer condenar o pai porque ele tomou a atitude de levar ao conhecimento do Poder Judiciário gravações que demonstravam isso, e que ele, desde o início do processo lá, desde o inquérito, em nenhum momento o pai, a denúncia versa sobre gravações telefônicas feitas o pai, em nenhum momento. Todo momento, desde o inquérito, desde a inicial, está lá. O pai só levou ao conhecimento do Poder Judiciário quando chegou ao seu conhecimento a posteriori. Não só isso, depois ela, para impedir que o pai tivesse contato com a filha, depois da sentença judicial, ela já obstruiu o tratamento psicológico da criança com 3 psicólogas. Já fez isso. E uma delas, na segunda, ela, para se eximir de responsabilidade, doutor, Vossa Excelência, ela fez o seguinte, ela inventou que o pai tinha chamado a empregada de mentirosa e conseguiu uma medida protetiva para impedir que o pai tivesse contato com a filha durante o período de férias e nos finais de semana, porque o pai ficou impedido. Peticionei novamente na vara de família para regularizar a situação, certo? Quando o juiz regularizou a situação uns 6 meses após, ela novamente fraudou, disse que tinha trazido a criança aqui na minha casa e que o pai não estava, e que ninguém da família do pai tinha atendido. Quando a minha atual esposa saiu, atendeu a criança, tentou que ela entrasse dentro de casa, tudo isso tem vídeo lá no processo da vara de família, no processo de cumprimento de sentença. O juiz já deu 3 advertências a ela e aplicou uma multa de R$5.000. Mas ela tem poder aquisitivo muito elevado, inclusive tem vários advogados, e ela não se inibe com as decisões da justiça. O que nós temos aqui é o uso do direito penal com o objetivo de perseguir um pai que luta para ter contato com a sua filha. Hoje, o que acontece? Hoje, a alienação parental já está num determinado nível que a criança não quer nenhum contato com o pai. O pai tem direito de guarda compartilhada em semanas alternadas. Porém, quando vai ao colégio e chega lá, a criança simplesmente sai e vai andando para casa, correndo, andando para casa da avó. Não permite nenhuma aproximação do pai. Essa é a situação atual. Hoje nós temos uma situação onde a 3ª psicóloga já renunciou, porque ela fica obstruindo o trabalho, e ainda não foi nomeada uma 4ª psicóloga para fazer o tratamento da criança. Quando tudo isso começou, lamentavelmente, tristemente, a criança tinha 7 anos. Hoje a criança tem 12 anos. Ao longo desse tempo todo, a batalha do pai foi para conseguir resgatar a relação que tinha com essa criança. Essa foi a minha batalha, certo? E quando ela denunciou dizendo que eu tinha chamado a empregada dela mentirosa, eu fui ao juiz e levei as provas da alienação parental, que o objetivo ali era me impedir de ter contato com a minha filha. Certo? Só que ela, vendo os processos andarem contra mim, os processos criminais, foi e pegou um advogado para a empregada dela entrar com ação criminal contra mim, de difamação. Entrou primeiro na Justiça Especializada da Mulher e, ao mesmo tempo, entrou no juizado. 2 processos bis in idem. Então, eu percebi, doutor, o seguinte, que se eu não reagisse, iria continuar essa avalanche de processos criminais contra mim. Eu ingressei com processo criminal também contra a empregada, certo? Por difamação, por calúnia. E lá no juizado, o que é que aconteceu? O juiz fez um acordo e ambas as partes retiraram os processos. Só que tem um processo que estava na vara de família, não, na vara especializada da mulher, e nesse processo,
continua lá, mas foi declinada a competência agora para a Justiça Comum. Ou seja, alega-se que eu chamei a empregada de mentirosa, por isso ela conseguiu uma medida protetiva que me impediu de ver a minha filha no período das férias e nos finais de semana. Eu não podia comparecer lá, à casa, certo? E depois a própria Justiça declina da competência, dizendo que não é competência da Vara da Mulher, é competência da Justiça Comum, que não tinha nada a ver, mas o prejuízo que foi me causado já foi substancial, porque naquela época eu passei um mês inteiro sem poder ver minha filha, numa situação que já era de uma alienação parental, que é impressionante. Quem lê o processo lá na Vara de Família percebe o quanto ela faz para estar o tempo todo processando a mim, mas não só isso. As testemunhas desse processo penal vão demonstrar a Vossa Excelência o nível que é. Ela chegou, certo, a falar com a coordenadora do Colégio Comum e dizer que eu ficava vendo vídeos inapropriados, inventando uma história dessa, para que ela não fornecesse informações da criança. Ela transferiu a criança do Comum de Crato, para quem conhece aqui a região do Cariri, do Crato para Juazeiro do Norte, que fica a uns 25 a 30 quilômetros, só porque a coordenadora não concordou com o que ela estava solicitando, que era não fornecer informações ao pai. As testemunhas lá mostram que ela, o tempo todo, estava denegrindo não, já é uma palavra aqui, mas estava desqualificando a minha imagem com o objetivo de não permitir que o pai tivesse acesso a informações da filha. É uma coisa que realmente me entristece, assim, esse processo aqui, porque ele é usado, na verdade, como instrumento para a prática da alienação parental. A única coisa que a doutora Creuza disse aí que é verdade é o habeas corpus, realmente. Eu impetrei habeas corpus para trancar o processo. Eu apresentei defesa prévia. E o juiz me absolveu com base na tipicidade da conduta. Disse que a minha conduta era atípica, porque o artigo lá que a denúncia me imputa, diz lá, transmitir abusivamente, transmitir indevidamente informações de que teve acesso, que são, vamos dizer, de intimidade. Mas transmitir a terceiros, eu transmiti a quem? Ao Poder Judiciário, para tentar inibir uma alienação parental. E por isso eu sou processado. Quando eu soube que estava sendo objeto de uma denúncia, que tinha chamado a empregada de mentirosa, que não é verdade, no juizado da mulher lá de Juazeiro, eu fui lá imediatamente para responder o processo. E chegando lá, eu levei ao processo aquilo lá todos os dados que tinha do juizado da Vara de Família. Por quê? Porque aquilo ali era a prova de que ela não queria que eu tivesse contato com a minha filha. Aí por isso ela me processou novamente. Está me processando novamente pelo uso dessas gravações, que eu levei novamente ao conhecimento de quem? Do Poder Judiciário em processo em segredo de justiça. Em nenhum momento eu transmiti a outra. Em nenhum momento. Agora, ela fazia questão de falar abertamente sobre essas gravações com as pessoas. Esse processo aqui, esse processo criminal aqui, é um processo que corre aberto, não é um processo em segredo de justiça. Qualquer um pode ter acesso às gravações que já estão. Aí eu pergunto, quem realmente quer proteger a intimidade da criança? Nós temos aqui jurisprudência, vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do STJ, onde ele faz a ponderação de valores entre a intimidade, certo? E o bem maior, que é a proteção da criança. O que é que se deve proteger aqui? É a proteção da criança, da questão psicológica da criança? Ou é simplesmente a intimidade das gravações que a empregada fez sem o conhecimento do pai? Então, realmente, eu fiz questão, eu não sou advogado, eu tenho AB, não advogo profissionalmente, mas eu fiz questão de fazer a minha defesa. Porque me entristece bastante isso. Realmente. Então, doutor, eu estou encerrando aqui a minha defesa. E agradeço a paciência e a boa vontade de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Walter. Agora concedo a palavra ao doutor José Sérgio, em relação ao recurso antidistrito. Muito obrigado. Estão me ouvindo, excelências? Bem. Doutor Henrique Holanda, desembargador presidente da turma, desembargadora doutora Ângela Tereza,
relatora, procurador, doutor Bruno Jorge, membros da turma, doutor Cid, juiz convocado, e a desembargadora Marlúcia, a quem parabenizamos pelos 40 anos de bons préstimos de serviços jurídicos prestados à população alencarina. Em que pese a tese desse processo, é um recurso em sentido estrito e não se discute aqui o mérito da apelação por enquanto, convém assinalar que uma criança, eu sou advogado no processo que tramita nas varas de família, como advogado do Dr. Walter, mas a gente vislumbra que uma criança de 7 anos que tinha uma convivência harmoniosa, pacífica e amorosa com o pai, de uma hora para outra passou a tê-lo como a pior pessoa do mundo, em razão de uma alienação parental. A situação perdura até os dias de hoje. Mas o que nos interessa aqui não é o mérito da apelação, o que nos interessa é o mérito do recurso em sentido estrito. E nós suscitamos, nas razões do recurso, o Ministério Público, nas suas manifestações em Fortaleza, não se tratou do tema em relação à ilegitimidade da assistência de acusação. O artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal diz que a promoção das ações penais públicas incondicionadas, principalmente, são privativas do Ministério Público, ou seja, aboliu-se aquela justiça privada e vingativa que tinha nos anos pretéritos, anterior à sua Constituição. A própria Constituição, ela trata, no seu artigo 5º, inciso 40, a possibilidade da participação privada na ação penal, de forma subsidiária, quando houver omissão do Ministério Público, que não é o caso em tela. Além disso, senhores, não houve a recepção do dispositivo do Código de Processo Penal pela Constituição que permite a atividade de promoção de ação penal pela assistência da acusação. Ainda que possamos admitir que a assistência da acusação seja apenas um mero auxiliar do Ministério Público, ele não poderá jamais praticar atos de promoção da demanda penal. Veja bem, senhores, privativo que está no texto constitucional, o texto diz privativamente. É o que não é permitido a todos. Só algumas pessoas podem praticar. Exclusivo, especial. O assistente de acusação não está, na definição do texto constitucional, legitimado para propor a ação penal de qualquer natureza. O Lênio Streck, falando sobre o tema, ele diz: o assistente de acusação nada mais é do que a ratificação de uma realidade dos anos 40, do século XX. Um país marcado por contradições e o Ministério Público visto apenas como órgão de acusação a serviço dos interesses das camadas dominantes da sociedade. E o assistente do Ministério Público, mantido no nosso Código de Processo Penal, nada mais é do que um resquício das sociedades primitivas, quando prevalecia a vingança do particular, não mais admitida no Estado democrático de direito. E Lênio vai mais além. A figura do assistente de acusação é condizente com o modelo histórico. Com o advento do Estado democrático de direito, o direito passa a ter um perfil de promovedor de transformações. Por isso, a defesa do direito individual deve dar passagem à defesa dos direitos sociais e coletivos. Por essa razão, entende o constitucionalista haver inconstitucionalidade na prática de qualquer ato de promoção do processo em relação ao assistente de acusação. E vai mais. Quais são as partes do processo penal? Hoje, no processo penal moderno, com base no princípio exclusivo da promoção da ação penal. Autor, Ministério Público. Réu, aquele que na denúncia são imputados os fatos tidos como ilícitos. Então, nós só temos essas duas figuras, ator e réu. Se o Código de Processo Penal, ele versa sobre o prazo para a interposição de um recurso. E quem cabe recorrer? As partes do processo. Se parte A ou parte B não recorre daquela decisão, haverá aquilo que nós chamamos de trânsito em julgado. No caso específico, o Ministério Público não recorreu da decisão.
manifesta-se satisfeitos com a sentença. Ele é o autor da ação. Então, nesse momento que fluiu o prazo do Ministério Público, fluiu o prazo dos acusados aqui recorridos, houve o trânsito em julgado da sentença penal absolutória. Mesmo que o Código de Processo Penal, não eu entendendo, não recepcionado pelo texto constitucional, permita a parte entrar com recurso. Mas que tipo de recurso é esse, já que ele não tem legitimidade para recorrer de uma sentença? Só quem pode recorrer da sentença são as partes do processo. Então, nós estamos diante de uma coisa julgada, material e formal, porque a sentença, as partes não recorreram. Foi por isso que nós, nas contra-razões de apelo, manifestamos no sentido de reconhecimento da ilegitimidade da assistência e da acusação para fazer o recurso em sentido estrito, consequentemente, não conhecimento do recurso, afastando, lógico, diga-se de passagem, por inconstitucionalidade, em decisão colegiada, os efeitos do contido dos dispostos do Código de Processo Penal, que trata sobre o tema da possibilidade do assistente de acusação promover ação penal, já que não se aplica, nesse caso, a exceção do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Nesses termos, nós pedimos deferimento. Satisfeitos, doutores? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. Eu indago o doutor procurador se deseja usar a palavra. Fala, Vossa Excelência. Obrigado, Excelência, mais uma vez. Serei breve. Aqui se trata de um recurso em sentido estrito, exclusivamente interposto para a obtenção do prazo recursal de um recurso de apelação subsidiário interposto pelo assistente de acusação. Subsidiário porque o Ministério Público não recorreu. Se tivesse recorrido, aí o prazo seria outro. Mas já havia o advogado constituído nos autos, o Ministério Público não recorreu, então o prazo recursal do assistente de acusação inicia-se após o término do prazo do Ministério Público com a regular intimação do advogado por ele constituído. Esse é o entendimento do STJ. Então, o Ministério Público ratifica o parecer constante dos autos para que seja dado provimento a esse recurso em sentido estrito e, consequentemente, ser reconhecido o prazo recursal dessa apelação subsidiária. Obrigado, doutor. Devolvo a palavra ao eminente relator. Muito grata, senhor presidente. Me dirijo mais uma vez aos advogados que fizeram a sustentação oral, doutora Creuza, Almeida Costa, o doutor Walter Maranhão Filho e o doutor José Sérgio Dantas Lopes. E quero já de logo advertir a trinca julgadora que as sustentações da doutora Creuza e do doutor Walter invadiram o próprio mérito do fato que não está em julgamento. Na verdade, o que está em julgamento hoje por essa terceira Câmara Criminal é o recurso de sentido estrito de folhas 1636 a 1643, interposto pelo doutor Aglésio de Brito, em face da decisão interlocutória de folhas 1635, que deixou de receber o recurso de apelação interposto pela assistente da acusação. É esse o objeto do nosso voto. Não há nenhuma incursão em matéria de mérito, porque o recurso não desafia esse debate. Então, a sustentação do doutor Sérgio Dantas realmente foi no sentido do que nós vamos apresentar aqui. Então, feita essa advertência, apenas porque nós não estamos julgando o mérito dos fatos que foram julgados pelo juiz de primeiro grau, apenas a possibilidade ou não de destrancamento, digamos assim, do recurso de apelação da assistente de acusação. Bom, eu vou, de forma sucinta, em atenção ao que foi dito pelo advogado do recorrido,
ler apenas alguns arestos do Superior Tribunal de Justiça que consideram a possibilidade de o assistente de acusação interpor recurso e esclarecem em relação ao prazo. Então, vou ler esses dois julgados. Sentença absolutória, assistente de acusação habilitado, prazo recursal, artigo 798, parágrafo 5º-A do Código de Processo Penal, devolução do prazo, recurso provido. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, quando o assistente de acusação está habilitado nos autos, como na situação em apreço, aplica-se o prazo de 5 dias para o manejo do recurso de apelação de forma supletiva, contado a partir do término do prazo conferido ao Ministério Público para a interposição de seu recurso. Essa decisão é do ministro Ribeiro Dantas e é de 27 de fevereiro deste ano. Colaciono uma outra, também do mesmo ministro, na mesma direção. Recurso interposto pelo assistente de acusação, termo inicial, término do lapso conferido ao órgão ministerial. Item 2 do aresto. O termo inicial do prazo recursal do assistente de acusação é o dia imediato ao término do prazo que dispõe o Ministério Público para recorrer, ainda que o assistente de acusação esteja habilitado nos autos precedentes. Analisando aqui os fólios, o que eu observei em relação ao prazo? O recurso de Aline Maria Lobo Barbosa foi protocolado no dia 22 de fevereiro de 2024, segundo a propriedade do documento de folha 1600 a 1634, que é a data. E isso foi a data do protocolo do recurso. Em 19 de fevereiro de 2024, o Ministério Público ainda estava na fluência do seu prazo, podendo até esse dia se insurgir da sentença. E isso está na certidão de folhas 1595. Então, o prazo do Ministério Público se exauriu no dia 19 de fevereiro, inclusive, né, porque os prazos penais encerram, inclusive com a data de encerramento, né, a data final. Considerando que o recurso foi interposto no dia 22, então ele está dentro do quinquídio legal após o término do prazo concedido ao Ministério Público. Então, desta forma, o voto é no sentido de que o recurso seja conhecido e provido, já que, encerrado o prazo recursal do parquê no dia 19 de fevereiro, as folhas 1596, a assistente da acusação interpôs a apelação no dia 22 de fevereiro, folhas 1600 e 1634, dentro do quinquídio legal. É como voto, excelências. Obrigado, doutora. Desembargadora Ângela. Como vota o desembargador? Acompanho integralmente o voto da desembargadora relatora, presidente. Desembargadora Marlúcia. Obrigada, presidente. Eu acompanho o voto da relatora, inclusive ela determina aqui a remessa, né, dos autos ao primeiro grau, a fim de processar o recurso de apelação, e em seguida retornem à presente instância para julgamento do apelo. Acompanho a relatora. Obrigado, desembargadora. Manifestação unânime. Qual é o próximo? Boa tarde a todos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. 4.42, também recurso antidistrito 00370-80, dígito 84. Recorrente Ministério Público, recorrido André Gomes Sá, advogada Emanuela Maria Leite Barbosa Capelo, advogado Dr. Igor Pinheiro Coutinho, 42, 4.42. Da relatoria da desembargadora Ângela. Recorrido João Rafael Mesquita, recorrido Francisco Kleiber Aragão de Holanda. Da relatoria da desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora? Sim, excelência. Quem se inscreveu para
É. Tem interesse. Obrigado, Zival. Doutor Igor. Oi, excelência. Consultando aqui o sistema, confirmado com, inclusive, com a doutora relatora, o recurso foi conhecido e desprovido. O senhor vê necessidade de produzir sustentação oral? Tem necessidade, excelência. Seria um prazer ouvi-lo. Fica para outra oportunidade, doutor. 4.69. Apelação 40.000 contrário, 98, dígito 78, 2019. Solonópole, apelante Ministério Público, apelado Francisco Raí Ferreira, advogado doutor Jader Aldrin Evangelista Marques, da relatoria do eminente doutor Cid Peixoto, do Amaral Neto. Aqui também, ó, o apelante é o Ministério Público, não é isso? Sim. O apelado é o Francisco Raí e o recurso foi, no voto foi conhecido e improvido. Então, não tem necessidade. Sim. Foi Não é isso? mantida a absolvição, né? Foi mantida. Sim. Doutor Jader Aldrin Evangelista Marques, todos votaram? Votaram. Sim. Votaram. O senhor vê necessidade de produzir sustentação oral, vez que o recurso, segundo consta no nosso sistema e já está disponibilizado nos autos, foi recurso conhecido e improvido, doutor? Não, excelência, sem necessidade. Aproveito o ensejo para cumprimentar todos os nobres desembargadores. Certo. Seria um prazer ouvi-lo. Fica para outra oportunidade. Obrigado, excelência. Até mais. Pronto, Hélio. Acabou? São poucos, né? Agora, destaques. Embargo de declaração 30.059/2013. Retirado de pauta, desembargadora Marlúcia. Sim. Obrigado. De mesa. Fui eu que disse errado. O adiantado da hora já fica. 4.47, apelação 4.000, ao contrário, 969/33. Da relatoria da desembargadora Ângela. Aqui é adiada, tá certo? Perfeito. Obrigado. 4.13, apelação 0200-226, dígito 97. Da relatoria da desembargadora Marlúcia, retirar de pauta, desembargadora? É uma apelação 0200 226 97. Quer que eu repita? Aquele, né? Da observa... Pronto. É um que eu fiz uma observação, né? Esse aqui eu estou retirando, né? Porque eu só volto... É. 226/97. Aqui o desembargador Henrique fez aqui uma observação, né? Não tem, desembargador. Aquisitação e assim. Eu não sei o que foi que houve nesse. Eu procurei, vou e revi. E não tem. Agora, 4.66. Apelação 2000, aliás, 56, dígito 80. Da relatoria do desembargador Cid Peixoto. Retirar de pauta. Já foi corrigido. Votado. Votado? Foi votado. Mas aqui. Peraí, não é retirar de pauta. 256,80. Não foi votado. Nem tem o voto. Mesma coisa daqui. Nem tem o voto, nem... Está havendo um problema no sistema, você viu? Não tem voto. Nada. Retirar de pauta. Pendente de julgamento. Que não tem, vamos para aí, para o seu.
É o HC? Três ponto 8 é meu. Isso. Falta o voto da desembargadora Ângela. Deixa eu dizer. É 020, 062 87 43 89. Eu vou repetir para a desembargadora Ângela. 062 87 43 dígito 89. Eu vou ordem parcialmente conhecida e na extensão denegada. Perfeito, obrigado. Qual o próximo? Três ponto 11. Também é o meu, né? O 062 84 21 dígito 69. Eu também peço minhas escusas, eu acho que foi isso. Eu peço minhas escusas, teve dois que eu botei tardiamente. Quando eu cheguei em casa. Então, desembargador, eu peço minhas escusas, porque foi um erro entre a cadeira e a tela, viu? Eu peço desculpas, eu votei tardiamente, por isso que a senhora não votou. Mas o doutor Cid votou. Obrigado. 3.41, né? Sem Marcos. Eu não proclamei o resultado. É ordem parcialmente conhecida e na parte conhecível denegada. Pois não. Como é, desembargador? Certo. Aí agora, qual é o próximo, Elton? 3.41. 3.41. É porque esse eu adiei. Esse foi adiado, da desembargadora Marlucinha. Agora tem um do doutor Cid. Da desembargadora Marlucia e desembargadora. Aquele a senhora já tirou de medo. Sim. Qual é que falta? Qual é? 3.41. 3.41. Acho que não tem. Aqui no chão. Qual dá para você? Qual o número? É o 000. 1, 2, 3. 4362. Aqui a numeração não bate. Não bate, por isso. Não bate. Esse aí. É o 62, né? Porque não bate. Esse aqui é 41. Mas o lugar de declaração não pode. Qual é o número? Qual é a numeração? 43. Aqui, 41. 4 zeros. 40.8362. E a senhora e aqui, embargo conhecidos e acolhido. Processo ou acordo prolatado em sede de recurso de alegação de omissão, atacando. Aqui, é porque parece que o magistrado não arbitrou, foi, desembargador? Aí por que é que nós não arbitramos aqui? Os honorários, né? A declaração conhecido acolhido para fazer constar no acordo embargado o indeferimento. Certo. Sim, mas aí o magistrado, com a omissão do magistrado lá, ele não arbitrou? Ele indeferiu, não? Ou indeferiu? Indeferiu. A pergunta é só no original, lá no primeiro grau, o magistrado arbitrou ou não? Indeferiu, né? Indeferiu? Indeferiu, né? No primeiro grau, não diga que no acordo. No primeiro grau. Não arbitrou? Tinha entendido, era que ele tinha indeferido. Certo. Representativo com base no artigo 5º, que garante assistência integral e comprovar insuficiência, tratando-se com o horário de outro poder hospital. Ou seja, garantir sua assistência e justiça. Nós temos arbitrado, né, desembargador? Aqui. Quanto é? Diga lá. Durante a ausência da atuação do servidor, tem que o adequado para a fixação dos horários do representativo e na sentença.
No caso aí, eu que o juiz poderá avaliar o trabalho... Certo. Eu entendi aí, desembargador. Mas não foi arbitrado na sentença, então ele recorreu por isso. Aí, então, eu acho que cabe nós aqui arbitrarmos, não? Se o magistrado... veja bem, doutor Ângela, só não vota, mas a senhora é importante aqui, né? Como todos. O magistrado de primeiro grau, segundo aí, a relatoria, não arbitrou, né, desembargadora? Não arbitrou. Ele recorreu por outras coisas, inclusive isso, né, o honorário. Sim. Aí aqui, no acordo, não, segundo a relatoria, não apreciou. Houve uma omissão em relação... Não foi indeferido. Foi. Mas Aí não foi indeferido expressamente, não? Não, O não, juiz, na aqui diz que sentença, não diz que foi... indeferia. Segundo a relatoria... Não, veja bem, vamos voltar. Quer dizer, no primeiro grau não foi arbitrado, o juiz não foi arbitrado. Ele recorreu, veio para cá. Aqui não abordou esse tema, no acordo originário. Não, na apelação não abordou. Aí, então, ele entrou com um embargo declaratório para abordar essa matéria. Sim. Suprir essa omissão. Aí, como é que nós vamos... nós temos que... O arbitral, não, pois é. Normalmente a gente tem integrado, né? E nós temos o entendimento da Câmara que é que arbitra. Sim. O desembargador sabe até quanto é o quanto. Não, a desembargadora... o ADES, né? Não, a desembargadora usa outro índice. O senhor normalmente dá uns 3.000. O senhor não quer examinar aí com mais calma, não? Tira de mesa aí na próxima. E aí depende, se é só para complementar a apelação... para a gente ver a participação dele, quanto foi, quanto não foi. Perfeito, muito boa providência. Tira de mesa ou adiar, De mesa. Não adiar. É o próximo. Qual o próximo ano? Eu devo falar 4.2. Ponto 2, qual é o número? 4.2. Me diga só o número 0. 24, 6. Aqui, da desembargadora Marluce. 4. Me comuniquei no chat com a desembargadora. Sim. Aquele caso da receptação. Né? Sem delongas. Por maioria, parcialmente provido, sentença reformada. Porque em relação à receptação, eu divido. A corte de arma. Ele disse que tinha comprado na feira da Paracá. Esse é o meu entendimento. Registro é porque eu olho nas atas tudo e você coloca bem direitinho. Eu fui muito na feira da Paracá. Como é? Eu fui muito na feira da Paracá. Eu fui uma vez com o papai comprar passarinho. Era passarinho. Pronto. Posso mais nem dizer. Agora o Elton. Qual é o número? número? Viu? Qual é o número, Ué? Agora. 0. 02. 40, 40, 40? Não acompanhei, não. Não acompanhei, não. Depois do 40. 024. 024. 09. 09. Da desembargadora Marluce. 37. Pronto. Foram os dois, o desembargador Henrique e o desembargador Ângela. Aqui. Eu me comuniquei no chat com a desembargadora. A desembargadora ainda volta no sentido de manter a qualificadora da escalada. Quanto à ausência de perícia, isto pode ser suprida pela prova oral. E a desembargadora votou para não reconhecimento da parcialmente provida sentença reforma. Ele entrou através da cozinha, o próprio acusado foi detido porque caiu dos telhados. Segurança viu o telhado da loja. A divergência é essa em relação à qualificadora escalada.
É uma divergência pela manutenção da qualificadora, porque a ausência Deixa o meu desligou aqui, por quê? pela prova oral. Eu voto em alguns casos que eu já tenho pela desembargadora Marlu, a desembargadora Ângela, quando tem umas fotos. Foi a desembargadora do caminhão que, Aqui o segurança viu. que o vidro estava quebrado. A única vez que o senhor me acompanhou, vou até colocar aqui foto do quadro. Mas Só também esse. quando tem justificativa, né, para a não realização da perícia. Só brincando, aproveitando aqui. E eu vou aproveitar e vou dizer. E também a desembargadora nunca me acompanhou lá. É. Desculpa, essa, Não vou dizer o nome, não. Não vou dizer o nome. Não vou dizer o nome. Não vou dizer o nome para não comprometer. Por maioria, eu vou acompanhar a desembargadora Ângela aí desse time. Para ela não dizer mais isso. Então, ela vai lavrar o acordo, desembargadora Ângela? É. Tá ótimo. Nunca mais diga isso, viu, desembargadora? Não, eu disse só brincando. É isso. Eu sei, estou brincando também. Eu sei. Descontrair aqui. Qual é o próximo, Edson? O próximo é o próximo. É o 5. Número. É o 022 9848. Aqui é aquela questão de droga, da ilicitude, eu tenho acompanhado aqui a desembargadora Marlúcia, por maioria. Na ilicitude da prova. Mas vai já pacificar. Teve uma decisão agora. Sim. Que eles foi afetado isso. Mas o senhor viu que a terceira sessão já decidiu recentemente que correr para dentro de casa é justa causa? Não, mas está sentido contrário, desembargador. Eu até ia trazer hoje que eles... Deixa eu ver aqui onde é que eu botei. Eu venho até usar assim, é recente agora, de maio, da terceira sessão já passou. Ele vai decidir, eu até anotei, não sei porque que eu não estou achando. Ele vai decidir se correr para dentro de casa quando avistar a polícia, vai pacificar. A terceira sessão já disse isso, é isso que eu estou dizendo agora em maio. Exatamente isso, eu estou atrás aqui. Eles colocam no chat tudo o que acontece, eu estou aqui procurando. Inclusive, ontem, na sessão criminal, a desembargadora Ilma, numa revisão, usou essa da terceira sessão. Essa decisão aqui é de 4 de abril de 2024. Ante o exposto, concedo a ordem para absolver o passeio da imputação da prática de delito prevenido referente aos autários da primeira vara criminal da comarca de Barreto, determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Agora, de abril de 2024. Certo. E como foi aí o comportamento? Ele correu para dentro de casa? Pronto, aqui, ó. Como foi esse aqui, desembargador Ângela? Enquanto não for, vai ter edição de um lado e do outro. Dessa forma, com base em análise acima colacionado, verifico que não existiu fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente, pois, segundo a jurisprudência dessa corte, que é o STJ, ele está dizendo, o patrulhamento em local conhecido, e aqui é um lugar conhecido como tráfico, em local conhecido como ponto de tráfico e fuga do indivíduo para dentro do imóvel ao avistar a polícia, não constitui fundamentação idônea para medida invasiva, sobretudo em casos que não havia denúncias anteriores, nem foram realizadas diligências prévias para verificar a prática do crime no interior da residência. Esse aqui, desembargador... Quem é o ministro? É o Risato, né? Deixa eu ver de novo. É o... de 4 de abril, ministro Jesuíno Risato, desembargador convocado, né? Do TJDF,
4 de abril de 2024. 27 de maio. Flávio Dino, STF. Na hipótese, a Corte de Origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, essa Suprema Corte tem entendido que estão presentes as fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Essa é do Dino, do dia 27. Mas eu quero a da terceira sessão do STJ. Eu estou pedindo aqui para a assessoria procurar. Mas tem um aí que saiu, isso aí é do Dino, mas ele não. Mas você Para dentro de casa, foi para dentro de casa. Sim, mas você viu todos. Ó, saiu uma matéria até no Conjuro. Que o STF aí, no caso, se for o que eu estou pensando, ele não chegou a. Aí houve um voto divergente de 2 ministros que todo mundo pensou que teria essa decisão teria sido formada. Eu vou até procurar aqui. É, porque eu estou aqui pedindo também para eles. Porque ontem eu vi no voto da desembargadora. Está aqui, pronto, é isso aqui que eu queria. Ou é fake a decisão. Vamos ver isso aqui. Só porque eu quero olhar e não acho. Foi ontem pesquisa. Está aqui, desembargador. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que, se uma pessoa em via pública foge correndo repentinamente ao avistar a polícia, esse fato pode autorizar a realização de busca pessoal. No entanto, a legalidade da medida depende de um exame minucioso, pois ela costuma ser justificada. Agora, a notícia toda. É do dia 25 de abril, certo? Enquanto não pacificar, vai ter esse problema. Aí tem essa que eu li do Risato agora, né, recente também. E aquela do Dino também, né, do STF, que é de maio. Mas aquela dele não foi só por esse motivo. É porque eu não achei aqui o voto dele, eu estava procurando. E esse voto é do próprio... Mas na próxima sessão eu vou trazer essa impressão desse voto. É um habeas corpus. Que é um equívoco pensar que o voto dele foi nesse sentido, porque foram agregados outros artigos. Tu acha que a emenda, mas eu não diz tudo sobre o voto. Exato, porque às vezes a gente pega uma emenda, também já aconteceu muita coisa comigo nesse sentido. Aí quando a gente vai ver o acordo mesmo, é um pouco diferente. Mas eu vou inteiro teu, né? Eu vou trazer na próxima sessão. Pronto. Na próxima sessão eu trago. Mas nesse caso, como tem essa decisão do ministro Dino, né? Aqui tem como dizer, tem os dois lados. Enquanto não pacificar, que aí eles vão dizer isso aí. O STJ vai se manifestar, já foi afetado isso aí. Aí tem do Rogério Schietti também, que é do mesmo jeito. Então, eu vou acompanhar a desembargadora Marlúcia
E na próxima vamos trazer mais subsídio. Esse é o próximo. É o 1403, né? É. Policiais na invasão do... Exatamente. O domicílio do réu, né, Santos? Com a aproximação da composição, sai o correndo. Ficando a vincular a sua residência. No caso concreto, só no caso concreto. No caso concreto. Você está também, não tem que ser... A saída tem que ser bem... bem sucinto. No caso concreto, eu entendo que não houve violação. Só como direcionamento, né? Porque o que vai ser recorrido é o dispositivo da forma. 4.6, Santos. Pronto. Então vamos para frente. Qual é agora? 4.6. 11. 6911. 001. Aí diz novamente. 001. Que é a mesma coisa de invasão de domicílio. A desembargadora disse que ele deu. A desembargadora disse que autorizou. 9. Havia denúncia Meia, da inteligência como exato pelo sobrenome do Zé. E a delegacia, a própria ré, e a disse que tinha autorizado. Então, pelos mesmos fundamentos do anterior, eu acompanho a desembargadora Marluce, mas comprometo a trazer esse voto aí da próxima. Mas nesse caso é porque a própria ré disse que autorizou. Mas no voto da desembargadora disse que não tem autorização. Judicializada essa autorização, ela só no inquérito, né? Não. Pronto, tem mais? Tem muitos. Não, meio só tem. Qual é o outro, olha, por favor? É o 13, né? 13? 13? 4.13. Hoje diz o número. É o 0... Não, esse daí esse foi retirado. Foi retirado, Diga aí, por favor. 17. Qual é o número? 0247. 0247. 665. Pronto, 80. Também tem chat. Deve ser o mesmo tema. Aí foi só a desembargadora Ângela. Aqui arremessou a droga. Eu já acompanhei a desembargadora Marluce. A desembargadora Marluce entendeu que não se caracterizava a traficância e desclassificou com a remessa dos autos para o juizado especial. Eu já votei acompanhando por maioria. A desembargadora Ângela votou contra. Só sobre a desclassificação, Aqui é desclassificação. Só mantém... Eu mantenho o trato. Mantém... Por maioria. Estou dizendo muito lentamente, Welles? Não, pelo amor de Deus. Se estiver muito lento, pode dizer. Aqueles dois eles alterações. Foi agora 4.25. Qual é? 0050. 125. Aqui no sistema é 26. Eu já votei também. Acompanhei a desembargadora. Aqui é recurso conhecido e provido para absolver. Não é desclassificação. Faça a entrada dos policiais na residência em razão de autorização com visto de consentimento. Vota pela mantença da decisão a desembargadora Ângela. Maioria. Só está por maioria. Por maioria, recurso conhecido e provido. Você vai colocar por maioria. Vencida a desembargadora Ângela, que votou no sentido do improvimento. Tá certo, Bárbara? Só foi o provimento dele, né, Santos? Provimento do recurso, tá? A matéria de
Próximo. Próximo. 50. 021. 021. 04. Não, Tem isso aí. não. 8. Não, tem esse. Tem um 4,49. Diga o número. 021. 021. 04. Não. É esse. 55. É porque Então, não, então no meu não está, não. Então eu não voto. 50 porque é no sistema. No sistema é 50. Eu estou aqui pelo roteiro. É porque quando eu estou falando aqui pela desembargadora. É porque tem um pedido de Deixa eu ver se uns que eu anotei. fica lá em cima. Aí no roteiro ele fica diminui a numeração, entendeu? Eu vou pedir vista, viu? Esse aí. Esse não é meu, eu não voto, né? Não. Mas você já acompanhou a desembargadora, né? Isso mesmo? Sim. Vista desembargadora Marlúcia. Sim. Ser julgado 4 vezes, né, excelência? Não sabe contar de Cancún. Próximo. Lá. Eu tô tanto excelência que aí a gente... Minha meia foi retirada de pauta, né? Foi, minha meia foi retirada de pauta. É o 56,80. Isso. Aí agora a gente vai... 86, eu acho que é 85, né? É o recurso de distrito 0151. 0151. 11766. Do doutor Cid. Estou aí, desembargador. Achei. Acho que é um que eu... Aquele da tributária. É, aqui eu vou pedir, Vênia, eu já prolatei vários votos nesse... Ele fez a correção, ele aceitou, né? Foi. Ah, Ele conheci de improvido, né? Não, pronto, a unanimidade. A desembargadora acompanhou, né? Sim. Eu também acompanho. Provido. É. Ó, veja bem, ele é improvido isso. Improvido ou improvido? Improvido. O recurso é do Ministério Público. Então foi improvido, recurso conhecido e improvido. Pode colocar, tá aqui o voto olhando para ele. Sim. É porque o doutor Cid, no caso, mudou. É porque eu divergi, aí é porque houve bate no chat, né? A gente conversa. Aí chegamos à conclusão, ele chegou à conclusão que deveria modificar e modificou. É. Conhecido improvido, botou? Qual é? 000-258294. Também foi 25. Foi feito, doutor Cid. Conhecido e não provido. Pronto. E mais fácil, não provido, né? Conhecido e não provido, tá certo. Acompanha pelo improvimento, né? Sim. Recurso conhecido e não provido. E... Já tem? Findou, excelência. Não diga isso. Terminou? Não acredito, não. Não aceito. Vamos arranjar mais. Então, alguém quer se manifestar? Então... Desembargador, ontem a sessão mandou os votos pesar para a desembargadora Vilau e para o doutor Andrade. Vai à terceira Câmara, né? Sim, muito bem. Acho importante. Quanto mais solidariedade. Eu queria só, por último, também fazer minhas homenagens também à desembargadora Marlúcia. Desembargadora, me sinto muito feliz em estar aqui, mesmo que transitoriamente, muito honrado, e precisamente nesse momento que eu sou seus 40 anos de magistratura. Fico muito feliz, espero aprender muito com a senhora, com muita humildade, porque é um aprendizado muito grande. Meus parabéns, fico muito honrado. Vocês sabem que eu tive o prazer, quando eu fui convocada, né, de trabalhar com seu pai na Câmara de Direito Privado, que eu fui convocada. Eu vinha resistindo, eu não aceitava convocação, porque eu queria implantar o direito. Aí, dessa vez, a desembargadora Iracema usou uns argumentos e me convenceu, aí eu vim, aí fiquei lá na Câmara, sim. Seu pai era o presidente da Câmara. Maravilha. Foi uma experiência muito, muito válida, muito importante. Eu já o conhecia, né? A juíza de Aquiraz, e ele tinha
propriedade lá na Prainha, eu acho que era na Prainha. Tapera. É. Sim, aí agora está a situação. Sim, exato. Tinha o Agapito Machado, Barbosinha, eles tinham, né, as casas ali próximas. Né? Parabéns. Muito. Então, recapitulando aqui o voto pesar em relação ao doutor Andrade e a desembargadora Vilauba. A unanimidade, todo mundo a favor. E vai manda para filho dela, né? E os parentes. Né? Já está registrado. Mas que vai sair até confirmado. Vai sair até lá. Olha, está registradíssimo. Tudo, eu do jeito que eu sou. Pode ser. Então vamos encerrar. Tá. Então, Declara encerrada a presente sessão.